Olá pessoal, hoje sexta-feira, são 3 horas e 15 minutos, estamos aqui na Câmara de Vereadores, eu e o policial Madril, para trazermos até você uma informação de um projeto que nós protocolamos, que é o projeto número 42 de 2018, para revogar a taxa de desastre no município de Cascavel. Por que fizemos isso? Bom, primeiramente porque entendemos que ela é ilegal, né, Madril? A gente viu que já em 2015, quando esse projeto foi para votação, teve 2 votos favoráveis na Comissão de Justiça e 1 voto contra, porque na época já se entendia que era inconstitucional uma cobrança de desastre por ele. Porque o STF já entendia que a cobrança de incêndio e outras coisas de desastre só foi mudado o nome. Agora, nesse começo de ano, várias pessoas começaram a chegar e reclamar que estava chegando 3 talão, IPTU, lixo e desastre. E o que a gente ficou preocupado que o ano passado não veio, mas depois a gente analisando melhor, a gente chegou à conclusão que teve alguns sindicatos, que o vereador Olavo vai falar. Olha aqui, Madeu, os sindilojistas, os Sincopeças, os Sinfarma, são alguns exemplos que, por serem organizados, por terem sindicato, por terem condições de ter um advogado, conseguiram a suspensão do pagamento dessa taxa na justiça. E aí nós nos perguntamos, e como fica o pobre? Como fica o restante da população que não é sindicalizado ou que não pertence a alguma associação que tenha condições de ter um advogado para entrar ali? Haja vista porque em algumas casas o valor cobrado é R$ 30, aí fica difícil para a pessoa contratar um advogado. Fica difícil, porque veja bem, daí qual que é a diferença? O ano passado, como veio o carnê do IPTU junto com a taxa de desastre, esse sindicato aí, que depois a gente viu que dá aproximadamente 3 mil pessoas diferentes que não pagam, daí esse ano veio separado. Por quê? Porque o ano passado essas pessoas não pagaram nem a taxa do IPTU e nem a do desastre. Mas daí a população começou a se indagar. E muitas pessoas falam, ou acham, acredito que seja pouco para a pessoa pagar. Mas se tem na lei, a gente tem que cumprir o que manda a lei. Por que quando a gente discutiu taxa de IPTU, taxa de lixo, por que a gente não passou, o próprio executivo não fez um demonstrativo, por exemplo, igual esse jornal aqui, que fala para que serve a taxa do IPTU. Se falasse que a taxa do desastre é uma taxa que seria voluntária e não seria obrigatória e serviria para um bem melhor da sociedade, que ajudaria na manutenção do bombeiro, apesar de toda a população saber que é dever do Estado mandar o suprimento, que mandar a verba, destinar para o bombeiro trabalhar, eu acredito que uma grande parte da população ajudaria. Mas agora, quando você quer obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que não está na lei, aí a gente tem que se manifestar e ficar do lado da população. Algumas considerações, Madril. Primeiro, a gente não é apenas uma taxa que nós temos para pagar, são muitas coisas. Se fosse só R$ 18, R$ 20, R$ 50 que tivesse que pagar, mesmo assim é ilegal. E aí o pobre tem essa taxa, tem filho, tem que trazer comida na mesa, tem que vestir, tem que pagar água, luz e mais do que isso. Olha que interessante o que eu preciso falar para você. Este valor nós já pagamos para os bombeiros através de impostos. Estes impostos vão para o governo do estado do Paraná. E você falou bem, é o estado do Paraná, é o governo do estado que tem que mandar esse recurso para os bombeiros. E nós queremos aqui fazer até um elogio muito grande à Corporação dos Bombeiros em Cascavel, que tem realizado um trabalho maravilhoso, salvando vidas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A legalidade não está certo. Algumas pessoas não precisarem pagar porque estão organizados e conseguem na justiça suspender a taxa, e eu e você e todo o restante da população ficarmos pagando por isso. E pagando 2 vezes porque já vai para o Estado. Já vai para o Estado. E o que a gente fica mais chateado ainda, que chega o final do ano, a pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda, você abastece um carro, você paga imposto, tudo que você paga vai imposto. Então o que acontece? Tem que vir fiscalizado de cima. A gente sabe, por exemplo, que deputados federais têm 16 a 17 milhões por ano para destinar em verba para os municípios. Então eu acredito que alguém poderia olhar também para o lado do bombeiro, olhar para o lado da causa animal e tantas outras coisas que a gente precisa. Quando as pessoas começarem a pensar realmente na população e cada um trabalhar pelo seu município, pela sua cidade, pela sua região, aí sim vai começar a funcionar melhor. E aí a gente não vai precisar ficar cobrando taxa que não existe e sempre pagando as pessoas que são menos esclarecidas ou que não têm poder aquisitivo para contratar um advogado, e muitas vezes não compensa você gastar uma quantia X para não pagar uma quantia que teoricamente seria bem menor. Importante aqui. Primeiro,
Se nós conseguirmos a vitória aqui na Câmara e aprovar esse projeto, ele vai valer para 2019. Em 2018, nós como vereadores, nesse momento não conseguimos revogar a lei. Precisaria, aliás, suspender, né, essa taxa. Precisaria ali de uma ação direta de inconstitucionalidade, que então precisa que a mesa diretora da Câmara ou algum partido político que tenha representação a nível de Estado, entre outros, possam pedir isso. Nós, como simples e mortais vereadores, propusemos então a revogação para o exercício de 2019. Outra coisa. Mas para contribuir com a sua palavra, vereador, eu já oficializei já a OAB, que ela sim pode entrar com um projeto de constitucionalidade e representar todo o cidadão cascavelense, e para a própria promotoria também já entreguei ofícios em mão e acredito que eles vão tomar umas medidas, porque a OAB é Ministério Público, eles trabalham pautado na lei, então eles vão saber que a população está pagando algo que é incondicional, apesar de ser que traga benefício para a cidade, mas a gente tem que fazer o quê? Os nossos líderes, nossos deputados estaduais, o próprio governo tem que parar de fazer propaganda, falar que está tudo bem e mandar investimentos para que isso aconteça. Olha, tem gente que falou assim, mas Olá, você vai revogar isso? É uma taxinha pequena, não custa nada. Custa sim, porque o contribuinte brasileiro já é o que mais paga imposto no mundo. E nós de Cascavel somos brasileiros, estamos pagando bastante. Precisa dar um basta nisso, porque nós já recolhemos valores através de impostos para o governo. Então, o que nós estamos fazendo é impedir que você pague 2 vezes a mesma coisa. Agora, é importante falar também que a Corporação dos Bombeiros, através do Tenente Coronel Fernando e outras corporações de outras cidades, também se agilizaram nos bastidores, junto ao governo do estado, junto à Assembleia Legislativa, e conseguiram alguns avanços. Então, para o exercício de 2019, nós devemos ter novidade a nível de estado com umas certas garantias para esse tipo de atividade. Foi aprovada uma lei e publicada, se eu não me engano, ontem, dia 19 de abril, no Diário Oficial do Estado, a Lei 19.449, que além de regulamentar, né, o poder de polícia administrativa do Corpo de Bombeiros, institui normas gerais para a execução de medidas de prevenção ao combate a incêndio e a desastres. Então ficamos na esperança de que funcione, que o governo do estado assuma o que lhe é de dever. É isso, né? É isso aí. Só para concluir, eu acredito que a gente tem que fazer assim, ou se as pessoas acharem por bem, quem concorda ou não, que no próximo ano abra-se uma conta e cada um deposita quantos quiser na conta do bombeiro, na conta da causa animal, e depois esse pessoal mesmo faz uma prestação de conta para as pessoas que depositaram. Mas agora, quando você fala em cobrar ilegalidade, a gente tem que saber que é incondicional e a gente não pode simplesmente ver e fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Qualquer sugestão você pode mandar aqui na página nossa, aqui pelo Facebook, faça seu comentário. Estamos abertos também a receber sugestões de todos os tipos, não só para esta questão da taxa de desastre, mas outras situações que você entende também não serem corretas ou outras reivindicações, traga até nós. Aqui o mandato é de todos.